Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Olá, boa noite. E depois do feriado, estamos aqui com mais uma edição do Boa Noite Cidade, trazendo as manchetes dessa noite. Consulta popular. Lagoa Vermelha continua com baixa votação. Abertas matrículas, rematrículas e transferências da rede municipal de ensino. Abastecimento da água. Nova barragem terá aproximadamente 5 hectares de água. Campanhas da poliomielite e multivacinação são prorrogadas. Boletim esportivo com Yuri de Oliveira. Médico Adalberto Vale Neto discorre sobre o cenário da Covid-19. Advogado Bernardo Pacheco da Silva, não tem como privatizar o SUS. As atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. O segmento de comentário de hoje com o Gabriel Franklin e tem também as informações da área da segurança pública com o Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta terça-feira está começando. Conforme já destacamos em nossos espaços informativos, teve início na segunda-feira a votação da consulta popular do governo do estado do Rio Grande do Sul. De forma geral, com raras exceções, tem sido inexpressiva a votação. Lagoa Vermelha tinha contabilizado até o final de semana 177 votos. Informação transmitida por Idenir De Geroni, secretário municipal do Planejamento de Lagoa Vermelha. Teve lá no início, lá no orçamento participativo e sempre tivemos envolvidos. Este ano, particularmente, eu acabei me envolvendo pelo afastamento de alguns componentes do Comude e da diretoria, e que depois, retornando de férias, retornando de outros compromissos, o pessoal acabou assumindo. Mas realmente nós temos uma participação muito pequena ainda, por isso que nós pedimos ao pessoal que participe via online, tendo o título de eleitor, qualquer um tem acesso a um meio, uma rede social, uma internet, pode fazer seu voto. Lá existem 5 alternativas, 5 ações, e o voto é somente em uma. Temos sim um valor reduzido, R$342 mil. Para 19 municípios? Para os 19 municípios. Na verdade são R$342 mil para a região. Por isso que aí o pessoal tentou trabalhar, o pessoal do Cored, uma ação que não se pulverizasse esse dinheiro, não fosse dividido esse dinheiro, para que realmente com esses 300 e poucos reais, realmente se execute uma ação. O governo do estado já definiu os projetos a serem votados. As ações vêm, as diretrizes vêm do governo do estado e a região pode, dentro desse universo, fazer as suas opções. São 5? São 5 hoje que estão na cédula, né? E você tem a opção de escolher uma. Qual é a opção de Lagoa Vermelha? Na verdade, pelo valor, nós tentamos na época surgir algumas outras, né? Mas não foi possível. Então hoje nós temos uma tendência aí de surgir para o pessoal que faça um investimento em agroindústrias familiares aí, que pode atender tanto projetos em andamento como novos projetos.
O recurso que cabe ao município de Lagoa Vermelha é na faixa de R$19 mil. Se você fizer uma divisão pelos municípios, sim. Mas, de repente, assim, o que acontecerá depois de uma etapa posterior é que vai ter uma negociação entre os municípios, aí de repente o pessoal abre a mão e acaba beneficiando alguns municípios aí com maiores valores. Agora, algo que a gente tem percebido é uma constatação, de Gerone. De edição para edição, cai o interesse em relação à consulta popular. Ademar, é que nós que podemos contar um pouco a história do orçamento participativo e da consulta popular, nós tínhamos valores maiores e a finalidade da consulta popular é exatamente executar algum projeto regional que os municípios individualmente não eram capazes. Então, existe a possibilidade através de consórcio e tal, mas o governo queria participar dessa forma, desenvolver uma região com recurso, apoiando com recurso financeiro e incentivando a região ao desenvolvimento, mas com uma ação que atendesse vários municípios. O que acabou acontecendo com o passar dos anos, que cada município acabou optando por atividades e ações em seu local, em seu município. Então, mas isso também desmotivou alguns pensadores, alguns gestores também, e até a população, de que esses recursos acabaram não dando tanto resultado como era esperado inicialmente pelos pioneiros, pelos idealizadores do sistema da consulta popular. Tem números mais atualizados aí com relação à votação? Nós temos, o que eu tenho dados é de ontem. Até o dia de ontem. De ontem, aí no meio da tarde. Deu uma melhorada a Lagoa Vermelha, com certeza, sim. Recebemos um número... Porque até terça-feira, conforme eu destaquei, eram apenas 42 votos. Ontem, na metade da tarde, Ademar, Lagoa Vermelha estava com 177 votos. E, claro, como você anunciou no início, Maximiliano de Almeida é que estava realmente batendo aí o maior eleitorado, o maior número de votos, que são 621. Claro, temos municípios também com menores números. Agora, como é que se explica isso aí? Ademar, talvez é a dificuldade em acessar a internet aí, e talvez o pessoal mesmo, os gestores, os motivadores, por essa questão da pandemia, também se afastaram um pouco do público. Não tem aquela proximidade, aquela ajuda para o pessoal e aquele incentivo, aquela motivação para participar. Então, eu acredito que todos esses aspectos, esses fatores, foram afastando o pessoal da participação da consulta. A partir desta terça-feira, dia 3 de novembro, estarão abertas as matrículas, rematrículas e transferências na rede municipal de ensino. A assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Gabriele Meribe, orienta como proceder. A partir de hoje, então, nós estamos já com essa nossa ação das rematrículas, matrículas e transferências de toda a nossa rede municipal. Começam hoje? Isso, hoje. Desde a educação infantil até a nossa educação básica. Isso. Matrículas, rematrículas e transferências. Transferências do que consistem? As transferências, elas acontecem então de 12 e 13 de novembro. São para aquelas famílias lá da educação infantil que muitas vezes estão com as crianças longe de suas residências. Sim. Claro, sempre mediante a disponibilidade de vaga na escola mais próxima. Seriam para esse o público, que são mais distantes das suas residências, as vagas. Ah, sim. Questão das matrículas e rematrículas, até quando que se estenderão? Referente às rematrículas, elas acontecem então de hoje, 3 de novembro, a 11 de novembro, tanto para as escolas de educação infantil quanto para as escolas de educação básica. É necessário somente os pais levarem a carteira de vacinação da criança e o comprovante de residência atualizado. Esses documentos são indispensáveis. Isso, para rematrícula, tanto cópia quanto o original. Sim. Para as matrículas, elas já acontecem numa outra data, que é 16 a 30 de novembro. Também, tanto para a educação infantil quanto para as escolas de educação básica. Mas a documentação é um pouco maior por ser a matrícula, ser uma efetivação nova na escola. Então, é necessário que se leve da criança a certidão de nascimento, a carteira de vacinação, o cartão do SUS, comprovante de identificação social ou o número do NIS, CPF e ou RG e declaração de conclusão da pré-escola nível B para os alunos que vão ingressar no primeiro ano do ensino da educação básica.
E os documentos dos pais ou responsáveis no ato da matrícula também é o comprovante de residência, CPF e RG. Isso. As pessoas interessadas, as famílias interessadas, deverão se dirigir até na própria escola. Na própria Isso, escola. na própria escola, tanto para rematrícula na escola que a criança já está matriculada ou para as matrículas novas também, mediante qual a escola que a família deseja. Chega a quanto o universo de alunos da rede municipal, Gabriele? Nós estamos hoje, desde educação infantil, que vem desde berçário até educação básica, 9º ano, nós estamos numa faixa de 2.200, 2.100 alunos. É um número elevado. É elevado sim. E a gente lembra também, Ademar, que as inscrições para a escola nova do bairro Rodrigues, que nós estamos com uma nova escola de educação infantil, elas podem ser feitas tanto na Secretaria de Educação, quanto também na educação infantil na Escola Conceição Pires, que é no bairro Rodrigues. Também portando todos esses documentos que eu já mencionei. Lá teremos mais uma nova escola de educação infantil. A gente frisa que é muito importante as famílias estarem indo nas escolas, efetivando tanto matrícula, rematrícula, a possível transferência, para também que nós possamos projetar as novas turmas para o ano letivo de 2021 e também para essas famílias estarem garantindo a vaga. Porque vale lembrar que a rematrícula é sim necessária, ela não é automática. Então as famílias têm que ser estar feita a indo rematrícula. Isso na escola. Passadas as eleições, o município de Lagoa Vermelha e Corsã, através de convênio, deverão dar início à nova barragem que será construída para dar um suporte maior quando de eventuais estiagens prolongadas. Trata-se de um açude com cerca de 5 hectares de água. O município conseguiu maquinário junto ao Estado para esse serviço. José Aldoir da Costa, gestor da Corsã, comenta. Temos aí uma obra emergencial, né, Ademar? É bom nós separar em duas partes, né? Exato. Essa obra que você falou das máquinas é uma obra que a gente tem mais planejada, vamos chamar assim, né? É uma obra onde a gente procurou o Poder Executivo, que foi parceiro, para que a gente junto fizesse aí um acúmulo de água um pouco maior. Dados da última estiagem, né, que realmente foi extremamente desgastante, a gente está muito perto de um racionamento de água. Graças à nossa comunidade, a gente conseguiu escapar aí por causa de uma diminuição do consumo de água. Então aí fica a nossa gratidão à nossa comunidade, que fez a diferença naquele momento. E aí viu-se a necessidade, né, ficou claro, a necessidade de a gente ter uma reserva um pouco maior. Aí a gente trabalhou junto ao Poder Executivo, que nem eu comentei, as possibilidades, onde a gente identificou junto aí com os técnicos da Corsã e os técnicos da Prefeitura, aqui às margens do Rio Passinho Fundo mesmo, a possibilidade de fazer um grande açude, um açude de aproximadamente 5 hectares de água, onde a gente tem a expectativa de acumular, Ademar e ouvintes, aproximadamente entre 150 e 200 mil metros cúbicos, que seria uma reserva ideal para a Lagoa Vermelha para a gente enfrentar aí, fazer um enfrentamento aí, uma estiagem mais prolongada. E isso progrediu, foi muito rápido, sabe, assim, houve realmente o entendimento da necessidade e só se parou um pouco por conta da questão do momento eleitoral, que não permite hoje um convênio entre a Corsã e o município, né? Mas passado o período eleitoral se volta aí a todo vapor para que a gente coloque em prática aí essa questão desse assunto, para que a gente... E é tão verdade que as máquinas cedidas pelo Estado já estão chegando. Estão chegando primeiro que o convênio, né, Ademar? Então, que bom que a gente está tendo esse sucesso, essa velocidade, né, necessária para que a gente consiga fazer mais esse projeto aí. E aqui na barragem estamos trabalhando, que você está vendo aqui, sabe, um trabalho emergencial, mas que com certeza vai contribuir bastante. Mas de grande proporção. Com certeza, a gente no mínimo vai triplicar aqui o volume armazenado. O Executivo novamente também se associou a essa necessidade, fez um decreto emergencial de utilidade pública dessa área aqui que a gente está vendo, que facilitou também a questão aí dos licenciamentos para esse trabalho. E estamos aí, Ademar, sabe, há poucos dias aí de já começar a acumular água, de a gente fechar aí novamente esse canal que a gente abriu aqui para fazer uma captação emergencial, assim, vamos chamar, né? E aí a gente vai começar novamente a encher esse açude aqui, vai ficar muito bonito e com certeza vai dar aí uma garantia muito maior de abastecimento para a nossa cidade. Antes desse trabalho, José Aldoir, antes dessas obras que estão sendo realizadas, qual era o volume de água que tínhamos aqui na barragem? Olha, Ademar, eu vou estimar para você, entre 2.500 metros cúbicos, não mais do que isso, sabe?
Isso daria menos que a metade que a gente consome em um dia em Lagoa Vermelha, né? E hoje nós vamos passar para aproximadamente 10 mil metros cúbicos, né? Então há um ganho bastante grande, dá uma garantia, né, de recuperação para o manancial, né? Então essa que é realmente o grande ganho desse projeto que a gente está fazendo aqui. E fazendo um comparativo com a nova barragem, lá então vai ser infinitamente ainda um volume maior. Com certeza, sabe? Aí essa é uma barragem que vai se utilizar, vamos dizer assim, associando ao volume do rio, né? Vamos ser pessimistas numa estiagem realmente de grande proporção, que nós tenhamos um volume, usando como exemplo as pessoas entenderem, nessa estiagem passada, o nosso rio produzia aproximadamente 60 litros de água por segundo. E nós estávamos levando para a Lagoa Vermelha 80. Então existia um déficit aí de 20, 25 litros por segundo. Essa que é a grande contribuição da nova barragem. A gente vai ter uma tubulação que vai alimentar o rio nesse momento crítico de abastecimento que tomara que demore, né? Demorou ou nem aconteça. As campanhas da poliomielite e multivacinação foram prorrogadas e o município de Lagoa Vermelha atingiu até o momento 83% da faixa vacinal. A coordenadora da sala de vacinas, Malvina Lima, destaca que a paralisia infantil é altamente grave e os pais ou responsáveis devem procurar a unidade de saúde mais próxima. Vamos conversar agora com Malvina Lima, ela que é coordenadora da sala de vacinas do município de Lagoa Vermelha, para falar sobre a prorrogação da multivacinação e também da polio. É isso mesmo, Malvina, bem-vinda. Oi, obrigada por estar aqui para nós conseguir divulgar nosso trabalho. Realmente, então, a campanha iniciou dia 5 de outubro, já fazem quase 30 dias que estava em andamento a campanha da multivacinação e da paralisia infantil. Foi prorrogada essa campanha, que tinha como encerramento dia 30, encerrou-se então a primeira etapa e agora nós estamos no processo da prorrogação da campanha. Prorrogação essa que nós teremos mais 3 semanas pela frente. Então, os pais responsáveis que não conseguiram ainda trazer seus filhos para a sala de vacina, tanto para receber a gotinha da polio, quanto para fazer a atualização da caderneta vacinal, ainda tem esse período para procurar uma unidade e atualizar a caderneta de vacina. Quem que deve receber as vacinas, então, Silvana? Todas as crianças de 1, 2, 3 e 4 anos, mesmo estando com a caderneta vacinal em dia, tem que procurar a unidade de saúde para receber a gotinha da poliomielite, que protege quanto à paralisia infantil. De 5 a menores de 15 anos é para atualização da caderneta vacinal. E quase a grande maioria sempre tem uma ou outra vacina para receber. Essa prorrogação é no território nacional? Não, essa prorrogação é a nível estadual, só a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul que aderiu pela prorrogação por estar com a cobertura vacinal muito baixa para a paralisia infantil. Nós aqui no município de Lagoa Vermelha estamos na marca dos 83% de cobertura vacinal já. Ainda temos em torno de umas 300 e poucas crianças que não receberam a dose da paralisia infantil, que devem procurar a unidade de saúde para receber. Paralisia infantil é uma doença altamente grave que pode ter sequelas para o resto da vida, né, Silvana? E agora tem esporte no Boletim Esportivo com o Yuri de Oliveira. Olá, viemos novamente com informações da área do esporte para vocês. Começando falando da dupla Grenal, o Internacional joga com o Atlético Goianiense por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Inter entra em campo na noite desta terça-feira, 3, às 21h30 no estádio Beira-Rio, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida em Goiânia, vitória colorada por 2-1. Apesar de não haver gol qualificado, o Inter entra em campo aproveitando-se da vantagem, jogando apenas por um empate, enquanto a equipe goiana precisa reverter a diferença aberta no último jogo. E também falando do Grêmio, com time misto, o Grêmio vence o Bragantino por 2-1. Gols da vitória gremista, que no primeiro tempo não fez uma boa partida, foram feitos por David Braz e Orejuela. Grêmio que já se prepara para enfrentar o Juventude nesta quinta-feira, às 21h30, pela Copa do Brasil. E também falando de futsal, o Lagoa Futsal foi derrotado pelo placar de 8-5
em Frederico Westphalen contra o Guarani. Time do Lagoa Futsal joga nessa quinta-feira em casa contra a AMF de Marau. E você confere mais informações tanto na Lagoa FM quanto na Lagoa TV, e a gente volta amanhã com informações atualizadas do esporte para vocês. Tenham todos uma ótima noite. Intervalo e na volta você confere. Médico Adalberto Vale Neto discorre sobre o cenário da Covid-19. Advogado Bernardo Pacheco da Silva, não tem como privatizar o SUS. As atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. Segmento de comentário de hoje com o Gabriel Franklin e também as notícias atualizadas na área da segurança pública. Nós já voltamos. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós. Contágio da Covid-19 recrudesceu nos últimos dias. Em alguns países da Europa fala-se em uma segunda onda. Há inclusive decretação de lockdown. Corremos o risco de uma segunda onda? Abordamos esse assunto com o médico Adalberto de Carvalho Vale Neto na manhã desta terça-feira no programa Bom Dia Cidade. Olha, Ademar, eu digo assim que nós aqui no Brasil temos uma vantagem da gente estar um pouco atrás, principalmente dos países europeus, né? O que a gente está percebendo na Europa agora é que realmente esse vírus voltou a circular e assustar, né? A ponto de países como a França, como a Espanha, a Holanda, estarem decretando lockdown e preocupados que aumentou o número de internações. Então, lá com certeza eles já estão sentindo a questão da segunda onda, né? Aqui no Brasil nós não terminamos ainda a primeira, na realidade. Tem diminuído, né, esse número de casos, essa média móvel que está sendo feita aí, realmente reduziu. E o número de internações, né, aquela questão de não ter excesso de mortes também. Mas nós estamos talvez no final da primeira onda ali. Mas temos que ter cuidado, porque o que está acontecendo? Pelo número de casos está estabilizando e outras pessoas vão ficando já desconfortáveis com as questões de distanciamento. Ninguém foi preparado para isso, né? Afinal, algo que vem lá desde março. Exato, ninguém imaginava que a gente fosse passar o ano inteiro dessa forma. As escolas não voltaram, está havendo muita preocupação na volta às aulas.
apesar de estar liberando essa volta. São Paulo, por exemplo, as escolas estaduais, né, e mesmo as municipais estão voltando mais com o ensino médio, porque são meninos mais idade, que teriam mais facilidade no distanciamento social. Mas mesmo assim tem muita dúvida, como é que vai voltar. Eles estão pensando em deixar inclusive a questão da presença a critério, né? Ou seja, você não é obrigado a ir, porque a gente não sabe como é que vai ser. A verdade é essa, nós não temos ainda uma vacina, né? E se você volta às aulas, não é só a escola, tem todo a logística por trás disso, de transporte, né? Então isso aí a gente fica preocupado, abrindo a volta às aulas, como é que vai ser isso, né? Apesar do jovem ele não ter uma doença tão grave quanto a pessoa de mais idade, ou que tem algumas comorbidades, eles são vetores. E o que a gente está percebendo é isso, né? Com desencantamento de ficar isolado, as pessoas vão se aglomerando, naturalmente vai acontecendo, né? E estão levando para as casas. O que a gente percebe é que as contaminações hoje, elas estão acontecendo mais em âmbito doméstico. Exato. Você falar, isso está acontecendo porque o comércio está aberto, é no mercado, não é. Né? Então o jovem sai, eles se reúnem, pode abrir casa de noturna, mas não pode dançar. Mas como é que isso funciona, né? Então, na realidade, a gente tem essa preocupação, sim. E o que a gente pede é um pouco de paciência, inclusive da gente também, né, obviamente, de usar a máscara, de respeitar esse distanciamento, né, de ter a higienização das mãos, porque o vírus ainda está aí. Nós não temos vacina, essa vacina não vai sair esse ano, não tem como. Ela vai, provavelmente, até o primeiro semestre, no final do primeiro semestre, a gente vai ter essa vacina. Mas a logística para aplicar essa vacina, para fabricar essa vacina, então isso ainda vai um pouco longe. E a forma que a gente tem hoje ainda é, né, o distanciamento social, não tem como. E as pessoas têm que ter essa consciência, né? Inclusive tem pessoas que têm avô, avó, pais idosos, pessoas com comorbidade. A gente tem que ter esse respeito. A gente sabe que não vamos conseguir segurar todo mundo, isso é impossível. Impossível. Nós somos animais sociais, a gente tem que conviver com as pessoas, é muito desagradável isso. Eu comento lá em casa, tem 1 ano e meio que eu não vejo minha mãe, porque a dificuldade de ir a Minas. Poucos voos, né? E você vai se enfiar num voo lotado. Então a gente tem que ter, infelizmente, é um momento que a gente tem que ter esse cuidado e esse respeito com o outro. Fala que a gente se protegendo é respeito com o outro. Uma outra questão que a gente tem que levar em consideração as pessoas que tiveram, né? Então eu estou liberado, eu posso simplesmente sair, não usar máscara. Também não, porque alguns trabalhos estão mostrando aí que pessoas que tiveram o Covid confirmado por exame, tudo certinho, uma grande parcela ainda continua com o vírus. Você detecta o vírus através do RT-PCR. Mas esse vírus ele ainda é capaz de contaminar? A gente não sabe bem. Então, mesmo as pessoas que tiveram, tem que ter esse cuidado de usar máscara, né, que podem estar sendo vetor também. Nos últimos dias, surgiu uma polêmica acerca do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que dava início a estudos de concessão e parcerias público-privadas em unidades básicas de saúde do SUS. Gerou forte reação com o temor de que o SUS poderia ser privatizado. Decreto acabou revogado. Advogado Bernardo Pacheco dos Santos Ferreira da Silva esteve participando do programa Bom Dia Cidade desta terça-feira, no sentido de esclarecer a questão. Nós temos atualmente mais de 4.000 unidades básicas de saúde, chamadas UBSs, inacabadas. Desperdício do dinheiro público. Tá? Mais 168 unidades de pronto atendimento também inacabadas. E quando eu falo inacabadas, ou o prédio inacabado, ou até em situações que o prédio está acabado, mas não tem a estrutura física interna para operacionalizar essas UBSs ou essas UPAs, né? Como você bem sabe, a gente vive um momento delicado da economia mundial. Não se trata de Brasil, né? Essa pandemia gerou uma recessão econômica em todos os países no mundo. O Brasil vinha saindo numa recessão interna. O Estado, né, leia-se União, Estados e municípios, não tem condições financeiras e econômicas de arcar com a conclusão disso. Então,
em razão disso, né, com esse viés liberal que o nosso ministro da Economia tem, Paulo Guedes, buscou-se então lançar um decreto para buscar um estudo de viabilização da parceria público-privada. O que significa isso, Ademar? Significa a privatização do SUS? Não. Friso, não. Em letras garrafais. É buscar um estudo de viabilização de que haja uma parceria entre o público e empresas privadas, que não necessariamente significam empresas que visam lucro, para que em comunhão de esforços consigam acabar essas UPAs, essas UBSs e consigam operacionalizar essas UPAs e essas UBSs. Esse foi o espírito do decreto. Em momento algum, se as pessoas tiverem 1 minuto do seu tempo de ler os termos do decreto 10.530, fala-se em privatização do SUS. Em momento algum visou-se ou ventilou-se a possibilidade de privatização do SUS. Isso nunca ocorreu. E agora tem as notícias atualizadas do que se referem à Covid-19 em nossa cidade e região com a repórter Silvana Grande. Silvana, boa noite. Uma excelente noite, Marina, também todos os espectadores da Lagoa TV. Vamos ao boletim Covid-19 enviado pela Secretaria da Saúde do município de Lagoa Vermelha nesta tarde de terça-feira. Testes realizados desde o início da pandemia do novo coronavírus, 3.227. Positivos, 574, ante 561 na quinta-feira passada. Curados, 537, destes 574. Isolados, seguem 17 pessoas. Internadas no Hospital São Paulo, 3 lagoenses e 2 pessoas de outros municípios. Óbitos, 10. Esse foi o plantão Covid-19 para esta terça-feira na Lagoa TV. Tem também o Gabriel Franklin com o segmento de comentários aqui do Boa Noite Cidade. Olá, amigos da Lagoa TV, da Lagoa FM. Eu vou falar um pouquinho sobre as restaurações em resina composta, que é um material que vem sendo cada vez mais utilizado e que domina, né, a prática clínica do dia a dia. Então, a resina composta é um material que passou a ser utilizado depois que se descobriu a adesão. A adesão é um mecanismo de unir o dente a um outro material, né? Através de um adesivo você vai conseguir essa efetividade. E a resina ela tem essa característica e por isso que ela começou a ser usada de forma tão ampla. Também é um material que, comparado aos materiais cerâmicos, as porcelanas, né, tem um custo-benefício bastante interessante e muitas vezes é a escolha dos nossos pacientes. Então, a resina, né, ela é um material muito versátil, né, e ela permite que a gente tenha resultados, por exemplo, de trabalhos estéticos no segmento anterior bem satisfatórios. Mas um detalhe importante para as restaurações em resina, que a gente gostaria de compartilhar com os amigos, é a necessidade de manutenção desses trabalhos. Tá? A resina, por ser um material plástico, ela absorve pigmentos com o passar do tempo. Pigmentos da nossa alimentação, né? Ingerimos café, chimarrão, Coca-Cola, alimentos com corante, vinho, né? Tudo vai fazendo com que a resina comece a ter algum grau de manchamento. Claro que isso não é de um dia para o outro, isso leva um período maior de tempo. E eu sempre comento com os pacientes, né, uma associação para a gente entender de forma grosseira essa analogia, que se você pegar um pote plástico e colocar um molho vermelho naquele pote, você vai tirar ele e ele vai ficar manchado, né, e não tem limpeza que remova esse manchamento. Então a resina, da mesma forma, ela absorve pigmentos. Então as manutenções, né, e o que seriam as manutenções? São sessões que a gente faz acabamento e polimento, repolimento, na verdade, dessas restaurações,
E isso vai remover impedimentos que estejam se incorporando à estrutura do material. A gente vai conseguir ganhar um brilho, né, da superfície, renovar esse brilho, e vai aumentar a longevidade dos nossos trabalhos. Então, isso varia de paciente para paciente. Alguns pacientes necessitam de consulta de manutenção mais espaçadas, outros necessitam consultas mais periódicas, né? Porque cada paciente tem as suas variáveis, principalmente no que diz respeito à alimentação e também a forma como o paciente faz a higienização, né, dos seus dentes. Então, a gente consegue dessa forma aumentar a vida útil, né, das nossas resinas, que são materiais que, via de regra, não são feitos para durar a vida toda, né? Tem um período de acompanhamento bastante grande, trabalhos que duram 10, 20 anos, né? Mas que a gente sabe que, vez ou outra, né, necessitarão de intervenção. Então, fica a nossa dica aqui, um grande abraço e até a próxima semana. Repórter Daniel Carvalho vem chegando nos trazendo os fatos que marcaram a área policial neste final de semana, também no feriado e início de semana. Boa noite, Daniel. Olá, boa noite para você que acompanha a Lagoa TV, noite de terça-feira. E a gente vem trazendo nesse início de semana, pós-feriado, um resumo de como foi a área da segurança pública em nosso município e também na nossa região. Infelizmente, podemos destacar que foi um dos mais trágicos desses últimos meses. Há tempo, diga-se de passagem, a gente não via, não presenciava, não registrava tantos fatos lamentáveis na nossa região. Nesse feriado de finados, a movimentação maior se deu no trânsito. O trânsito de Lagoa Vermelha, nas BRs, nas estradas federais e também estaduais, foram o pivô da grande movimentação na área da segurança pública. Bom, vamos lá. Na sexta-feira, dia 30, a gente não teve ocorrências graves registradas. Porém, sábado, dia 31 de outubro, 17 horas e 30 minutos, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e também Polícia Rodoviária Federal são acionados para atender um grave acidente de trânsito registrado na 285, nas proximidades da ponte do Rio Passinho Fundo, próximo do KM 202. Uma colisão entre uma caminhonete Fiat Strada vermelha e uma caminhonete Meriva com placas padrão Mercosul de Caxias do Sul. 6 pessoas ficaram feridas, socorridas por SAMU e bombeiros e encaminhadas ao Hospital São Paulo. Segundo as informações, o condutor da caminhonete Fiat Strada apresentou aí fraturas nos braços, nas pernas, perfuração de pulmão e foi encaminhado para o CTI em Passo Fundo. Os outros do outro veículo, 3 pessoas permaneceram hospitalizados e outras 2 já foram liberadas. Ambos são moradores de Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Seguindo por aqui, domingo, 1º de novembro, 1h50 da manhã. Madrugada de domingo, Corpo de Bombeiros e SAMU são acionados pela Polícia Rodoviária Federal para atender uma colisão também na BR-285, próximo do quilômetro 209, agora nas proximidades da Capela Santa Terezinha. Nesse local, uma outra colisão entre uma caminhonete Fiat Strada e uma caminhonete S10. Resultou na morte de um homem, condutor da caminhonete Fiat Strada, com placas de Capão Bonito do Sul, identificado como Roberto Sutorilo. Já o condutor da caminhonete S10, Marcos Slongo, foi socorrido e encaminhado com brevidade até o Hospital São Paulo. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo também. Uma terceira pessoa, caroneira da caminhonete S10, sofreu lesões, mas foi liberado logo em instante. Então, o domingo iniciou trágico, né? 2 mortes. Por volta das 5 da manhã, bombeiros voluntários de Itapejara foram acionados para atender uma saída de pista. O fato ocorreu na IRS 467, trecho entre Ibiaçá e Sananduva, aonde um GM Astra preto o condutor natural de Ibiaçá,
estava com outras 3 pessoas, que são de Tapejara, vindo de Sananduva por volta de 5 da manhã. Acabaram perdendo o controle do veículo, capotando diversas vezes, parando próximo do local conhecido como Paiol da Várzea, uma comunidade existente nas proximidades. Nesse local, os bombeiros voluntários, ambulância da Secretaria da Saúde, entre outros órgãos que atenderam a esse acidente, acabaram socorrendo o motorista, de 40 anos, a caroneira, de 26 anos, e uma terceira pessoa que não teve ferimentos, mas mesmo assim foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Tapejara. Uma jovem de 23 anos acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Esse fato ocorreu, repito, domingo, por volta das 5 da manhã na RS 463, em Sananduva. Já na segunda-feira, ontem, portanto, dia 2, o principal assunto, a principal informação foi um grave acidente de trânsito agora no perímetro urbano de Lagoa Vermelha. O fato ocorreu por volta das 18 horas na Avenida Presidente Vargas, a cerca de 500 metros do quartel dos bombeiros. Uma colisão entre uma moto e um caminhão Mercedes-Benz 608. Segundo as informações, o condutor desse caminhão 608, estaria trafegando no sentido centro-bairro, quando foi acessar uma das ruas do bairro Nunes e a moto, que vinha no sentido contrário, ou seja, sentido bairro-centro, acabou não conseguindo desviar, colidindo frontalmente. Morreu na hora o jovem de 25 anos, identificado como Moisés Prado. Segundo as informações, tão logo ocorreu o acidente, Corpo de Bombeiros e SAMU estiveram no local e tentaram de todas as formas, meios e métodos reanimar o jovem. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, ele acabou morrendo. Ainda segundo as informações da Brigada Militar, que isolou o local e acionou a Polícia Civil e os peritos do IGP, o condutor desse caminhão, um homem de 63 anos, não era habilitado. São as principais informações que a gente traz para você, resumidas deste feriado de finados. Agradecendo seu carinho, a sua audiência e a sua atenção. Voltamos amanhã, 9 horas, na Rádio Lagoa FM e às 7 da noite no Telejornal da Lagoa TV. E o Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 19 horas com mais uma edição. Lembrando sempre os nossos amigos, os apoiadores aqui do horário, Supermercados Posser e o Posto Santo Antônio. Confere lá no lagoatv.com.br toda a íntegra das reportagens que mostramos aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.